Olá, vamos para mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre hábitos financeiros, a disciplina financeira. O que você precisa fazer para que esses hábitos e a disciplina que você tenha, ela seja eficiente, eficaz para alcançar melhores resultados no presente e no futuro. Bem, mas antes de falar sobre esse tema, eu te convido para se inscrever no canal, se você não se inscreveu ainda, dê o seu like, comente, compartilhe e também me siga lá no Instagram. E conheça também meu curso Finanças Pessoais. Link aqui na descrição desse vídeo de hoje. Muito bem, essa ideia dos hábitos e também da disciplina financeira, ela tem tudo a ver com a primeira base de você realmente trabalhar de forma assim mais tranquila e mais automática no seu processo de construção de riqueza, na sua jornada. E grande parte das pessoas, elas trancam nessa parte, né, por conta de que não se dão conta disto. O que é um hábito, então? O hábito é uma forma que o nosso cérebro encontra para ter menos esforços, para fazer menos esforços. Então, numa situação caótica do dia a dia, de várias coisas a fazer, ele vai encontrar algo para se tornar, para fazer com que isso então seja menos doloroso, mais confortável. Então, é a zona do conforto. Então, isso é um hábito. E o grande problema é que o cérebro não sabe identificar o que é um hábito ruim e o que é um hábito bom. Aí que mora o problema. Bem, então o que você pode fazer? Você pode começar por observar as suas rotinas no dia a dia em relação àquele tema que você não está satisfeito. Você pode, na questão financeira, então você pode observar os resultados. Observa como você gasta o seu dinheiro, como você compra, como você trata no dia a dia as suas finanças. Equivale, paralelamente, à questão de, por exemplo, da saúde. Como é que você cuida da sua saúde? Como é que você cuida da alimentação? Todas essas coisas relacionadas, elas têm uma resposta de como é que você, então, está trabalhando o dia a dia e como é que você está se dirigindo para o futuro. Bom, então essa é a questão do hábito. O hábito e a disciplina. No caso, a disciplina financeira. Bom, como fazer isso então? Uma sugestão é você, por exemplo, fazer uma programação nesse processo de observação por 4 meses, tá? 90 dias ou 120 dias, 4 meses. Então você vai observar nesse período tudo aquilo que você comprar, vai anotar. E você vai anotar e ao mesmo tempo que faz isso, você vai fazer uma espécie de um regime, uma dieta e que vai tirar, por exemplo, restaurantes que você costumava ir, gastos que você tenha por satisfação de premiações, autopremiações, você vai tirar e vai deixar de lado. O que acontece no primeiro momento? Vai gerar um incômodo. Você vai ter uma reação no seu movimento de mudança, porque o nosso cérebro não quer fazer esse trabalho, não quer esse esforço. A força de vontade entra nesse momento. Então, se você não tiver uma força de vontade, você não vai vencer essa parte da disciplina, para criar essa disciplina. Então, esta é uma parte importante, ou seja, identificar, criar um plano de fazer coisas que desafiem isso, tá? Como essas que eu falei em relação a compras, em relação a observar onde é que você está anotando as coisas que você gasta. Então, esse incômodo, né, vai gerar esse incômodo, mas ao mesmo tempo, o que acontece depois é um estado vai diminuindo esse desconforto e vem uma autodisciplina, uma forma diferente de começar a fazer as coisas. Você nem vai se dar conta com o tempo. Tá? Passado algum tempo, alguns meses, você não vai se dar conta disso. Então, o treino vai levar você a controlar os seus impulsos, né? E ao mesmo tempo que cria esse hábito de dominar os seus impulsos, também de fazer com que você, então, forme novos hábitos. Então, controlou os impulsos, exercitou alguma rotina diferente e surgem aí novos hábitos. E, em termos gerais, vai refletir em uma série de outras situações que você esteja trabalhando. Bom, no livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, não sei se você conhece, tá? Que tem essa capa aqui, tem várias experiências feitas relativo ao hábito, como o hábito transformou certas organizações, certas pessoas. Por exemplo, o Starbucks, como é que eles criaram uma forma de mudar o hábito de atendimento em relação ao treinamento dos seus empregados, para fazer com que esse atendimento gerasse um hábito padrão para as pessoas serem bem-vindas, bem aceitas, e milhares de pessoas passaram por isso. Então, como é que eles fizeram?
Mas, basicamente, o Charles Duhigg, nesse caso do Starbucks, é um exemplo, e tem vários exemplos. Ele cita, então, na pesquisa dele, várias situações nas organizações e como é que isso mexeu, então, com as pessoas. Nesse exemplo, ele fala que existe uma espécie de que ele diz do identificar quais são as recompensas que você tem para mudar a sua rotina e qual é o que ele chama de deixa. Deixa é a situação desconfortável que você enfrenta no processo de mudança. Então ele chama do looping, né? O looping do hábito. Então você tem um desconforto, que é a deixa. Identificou a deixa. Por exemplo, você tem dificuldade de poupar dinheiro. Essa é a deixa. E você, com isso, não consegue, vencer essa barreira e não consegue ter sobras para investir, enfim, falando do ponto de vista financeiro especificamente. Então, essa seria a deixa. Qual é o movimento que esse looping faz? Identificada a deixa, você vai chegar na rotina. Essa rotina você vai seguir como está fazendo, e não vai se dar conta, não vai mexer nela, ou você vai, nesse ponto, vai parar e vai esperar. Bom, eu vou esperar, então, vou ficar aqui esperando que o resultado seja diferente, porque eu vou fazer tais e tais ações. Então, tem ações e tem uma espera. E o próximo ponto, né, nesse círculo, seria a recompensa. Que recompensa você coloca para essa situação? Então, tem a deixa, que é a força de vontade que você precisa ter para mudar. Depois tem a rotina, você continua ou você cria uma medida para que você espere acontecer. E depois você vai chegar na recompensa, que é o que você quer. Essa recompensa tem que ser motivadora. Então, esse é o looping, tá? Bom, um exemplo mais concreto de uma experiência que foi feita já fazem alguns anos e que ela é famosa, a experiência do marshmallow. Tá? Então, isso foi na década de 60, tem muito tempo ainda já feita. Né? Então, essa experiência foi feita o seguinte: foram colocadas 10 crianças em salas, numa experiência, então, em salas separadas, cada criança recebia um pratinho com um marshmallow. E essas crianças, então, recebiam a instrução em seguida de que, se elas segurassem a vontade e não comessem esse marshmallow até passados 5 minutos, elas teriam uma recompensa de mais um, ganhariam 2. Passados 5 minutos, que para uma criança isso equivale talvez a 24 horas, né? É um tempo enorme. Passado esses 5 minutos, esses monitores vieram e examinaram a situação de cada criança e viram que 30% tinham se contido e não comido esse marshmallow porque esperavam ganhar a recompensa. Elas estavam motivadas por ter mais um. E 70% comeram. Eram crianças de 4 a 5 anos. Bom, essa foi a experiência, né, que tem a ver com o que eu falei antes. E essa experiência, ela seguiu num processo mais demorado, passado 10 anos, 15 anos, 20 anos, quando elas estavam entrando na fase adulta, foram examinar como é que era a história dessas crianças que passaram pela experiência. E viram que os 30% tinham uma situação mais harmoniosa em termos de estudos, estavam melhor encaminhados, tinham relacionamentos mais equilibrados, e que, em termos de escolhas de profissão, escolhas da vida, estavam eles num nível muito diferente daqueles outros 70%, que tinham uma série de outros problemas. Então, essa experiência foi muito importante porque mostrou que está dentro dessa ideia do looping, né? Ou seja, elas estavam motivadas, elas conseguiram dentro delas fazer a espera e fazer esse movimento de uma forma que valesse a pena. Do ponto de vista de educação financeira, isso equivale, por exemplo, à dificuldade de guardar dinheiro, de pensar na independência financeira, de romper com essa barreira de curto prazo, de viver o presente e ter essa dificuldade, então, de ceder ou de vencer o hábito de fazer as coisas como sempre foram feitas e, em vez de fazer isso, tentar algo diferente. Bom, basicamente essa ideia hoje desse tema que eu trouxe aqui de como ter disciplina financeira. E o poder do hábito, que é a consequência da disciplina, ou seja, você se disciplina, você cria o hábito e o hábito é que faz com que nós tenhamos então os resultados permanentes do que nós queremos e tendo um domínio de si, né? Temos domínio dos nossos potenciais e as nossas realizações serem então mais concretas e mais viáveis em todos os pontos de vista. Bom, era isso, ficamos por aqui e, como eu digo sempre, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade!